Em cima daquela pedreira tem um livro Xangô, que é de divindade de Xangô, Umbanda, manifestação do trono masculino da justiça, equilibrador, o senhor da balança. Presente nas montanhas e pedreiras, Xangô é o fogo que aquece, que sustenta, que ampara, o fogo da vida, o senhor do machado. Cuida do equilíbrio do universo. Na coroa divina, representa a justiça, a retidão, a ética, a realeza. Xangô, rei da Umbanda. Xangô Ganjuê vem do Ilê. Xangô Ganjuê está no Aiê. Nada melhor do que falar sobre a força do orixá Xangô, senão contando a história de uma de suas casas. Era final do ano de 1971, na cidade de Guaratinguetá, Vale do Paraíba de São Paulo, e um grupo de umbandistas recém-saídos da tenda de caridade Caboclo Biratã resolveu fundar uma nova casa de caridade. Reuniram-se e formaram a estrutura da diretoria e assim, em 6 de janeiro de 1972, com a tutela espiritual da senhora Nadege Aires da Costa Medeiros, nascia o Centro Espírita Aganjoê. O nome foi uma homenagem ao guia-chefe de quem havia preparado a senhora Nadege. Na ocasião, ela convidou a senhora Maria Rosa Pazotti Alves para ser juntamente com ela dirigente espiritual da nova casa. Com a ajuda do senhor Hélio Ferreira, dirigente da tenda Caboclo Tupinambá, toda a documentação foi legalizada. E já em 16 de janeiro de 1972, na rua Joaquim Maia 555, se iniciavam as atividades espirituais do Aganjoê. O templo era simples e precário, não tinha muro e o teto era muito ruim. Quando chovia, por muitas vezes os trabalhos tinham que ser interrompidos, pois era água para todo lado. Algumas reformas foram feitas ao longo dos anos, mas um filho de Aganjoê não se conformava com aquela situação. E assim, contando um pouco dessa história, continuamos falando da força do orixá Xangô através de seu filho ilustre, Sr. Luiz Guido Alves. Pedra rolou Pai Xangô lá na pedreira. Muitas vezes, na pedreira de Pai Xangô, após o seu banho de cachoeira, Luiz Guido se sentava e perguntava: por que nossos templos de caridade precisam ser tão precários, com prédios caindo aos pedaços, nos quintais das casas, enquanto outras religiões crescem com templos enormes e confortáveis? Com esse questionamento, movido pela chama da fé e da determinação, o Sr. Luiz Guido iniciou todo um trabalho para a construção de uma sede própria. Como todo dirigente que vai construir uma tenda, trabalhava todo final de semana para a construção. Eles faziam almoços, a Maísa falava disso também, né? As mulheres faziam almoço e os homens trabalhavam com pedreiros e eles iam construindo isso, né? Todo final de semana, feriado, a gente conhece bem essa história. Eu vou falar uma coisa agora que talvez a maioria das pessoas não saiba. O Sr. Luiz trabalhou na antiga Light, que depois virou Eletropaulo e que hoje é Bandeirante. E o Sr. Luiz fazia algo que é simplesmente... Nossa, não é possível, não acredito. Se eu falar hoje se eu falar isso, as pessoas vão dizer, não acredito que ele fez isso. Mas ele fez. Ele pedia os postes para Light quebrados, ele pedia em doação, e ele quebrava esses postes na marreta para poder tirar as barras de ferro que tinha dentro dos postes. É algo hoje inimaginável.
vai tentar quebrar um poste desse, vai dar uma marretada no poste desse. E esses ferros estão hoje lá, aí, no Aganjoê. Toda essa armação que tem de concreto aí, esses ferros aí que estão aí, boa parte deles vieram desses postes quebrados que o seu Luiz quebrava. De forma que esse prédio, a instituição Aganjoê, tem escrito em cada bloco, em cada parede, em cada cômodo, está escrito o nome do seu Luiz. Está escrito com suor, com lágrima e com sangue. Porque se você tentar quebrar um poste desse com a mão, com a marreta, vai sangrar a sua mão. Então você pode ter certeza que tem sangue do seu Luiz aí nessas paredes, nessas barras de ferro, nessas armações de concreto. De forma que é algo imensurável, inimaginável. A palavra é essa. Hoje é inimaginável alguém fazer tamanho sacrifício para construir uma instituição. Depois de alguns anos, o Centro Espírita Aganjoê passou de um templo precário para um templo com 500 metros quadrados e 2 pavimentos. Em 26 de setembro de 1981, com a presença do prefeito da cidade, eles cortaram a fita inaugural e no local há uma placa fundamental que diz: "O homem vai, mas a sua obra fica." Em cima daquela pedreira tem um livro que é de Xangô. Caô, caô. A história da Matinata, que esse ano completa 35 anos, tem grande influência do Senhor Xangô em muitos momentos. Seu Luiz preparou Mãe Elisa, formou Mãe Elisa, a transformou na terceira dirigente da casa. E com o passar do tempo, o Senhor Ocumatinata disse para Mãe Elisa: "É hora de você ter a sua própria casa." E ela saiu do Aganjoê. E ao sair do Aganjoê, ela funda a Matinata. E a Matinata, em 1985, começa a funcionar. E hoje a gente completa, então, os 35 anos de história. O seu Luiz deu todo o embasamento teórico, prático, administrativo, funcional, para que Elisa pudesse ser a dirigente, para que Elisa pudesse ser uma mãe de santo, uma sacerdotisa. Por isso, essa homenagem que aqui estamos prestando, relembrando a importância que ele teve e que ele tem. Porque se existe a Matinata hoje, se existe a instituição Matinata hoje, ela existe porque existiu um dia e existe o Aganjoê e a pessoa do seu Luiz. A presença forte, a retidão e a seriedade do Sr. Luiz Guido influenciou também o jovem amador. Eu entrei no Aganjoê pela primeira vez, já era da Matinata, e eu vi a pessoa do seu Luiz. Eu tive uma admiração espontânea, Era um homem que tinha postura, que tinha ideal, que tinha uma força no olhar, uma força no andar, uma força no agir. Impressionante. Eu fiquei impressionado com a pessoa do seu Luiz. Impressionado. Até com o andar dele. Era algo
que eu desejava imitar. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. E isso marcou a minha vida espiritual, marcou a minha vida enquanto dirigente, porque por muito tempo eu me espelhei no Seu Luiz. Por muitos momentos em que eu ia resolver uma questão, eu pensava como que o Seu Luiz pensaria para resolver isso. O diferencial do Seu Luiz, que eu acredito que foi o que atraiu Elisa para a Ganjoê também, é que Seu Luiz, muito diferente de boa parte dos dirigentes da época, Seu Luiz sempre teve uma preocupação doutrinária, sempre teve uma preocupação com o conhecimento correto, a ritualística correta, a forma de realizar os rituais corretos. E ele era um autêntico filho de Xangô, um autêntico filho de pai Xangô, porque para ele não tinha meio termo. Se você tinha que dar 3 toques, eram 3 toques, não era 2 nem 4, eram 3. Se você tinha que acender 3 velas, eram 3 velas, não é 2 nem 4, nem 2,5 e nem 3,5, eram 3. Esse era o Seu Luiz. Era a montanha, a rocha de Xangô, administrando uma instituição poderosa, uma instituição de poder transformador da vida das pessoas. Senhor Luiz Guido inspira até hoje muitas pessoas por sua postura, por sua integralidade e retidão, e deixou grandes laços de respeito, amizade e admiração por onde passou. Lembro algumas partes da minha infância, minha mãe sempre comentava a respeito do Seu Luiz, sempre nos orientava, me orientava, sempre colocando, Seu Luiz Guido, falava, Seu Luiz Guido, né, orientava a fazer isso. Então acho que o Centro Ganjoê teve uma importância, uma influência muito grande, né, no Matinata, óbvio. Eu tive a satisfação de ficar 2 anos lá como tabaqueiro direto. Depois, quando eu estava em Caraguá, que eu tocava tabaco em Caraguá, também tocava tabaco lá no centro, quando eu ia visitar a Cláudia lá em Guaratinguetá, então ele aceitava, ele entendia. E isso é muito bom, porque faz com que as 2 casas, né, estavam ligadas, né. E a Cláudia também, né, desenvolveu lá, médio, e o Seu Luiz é uma pessoa muito, apesar de ser rígida, ele era muito compreensivo, então ele vinha, conversava contigo, falava algum erro, alguma coisa, e tava tudo certo. Ainda vou lá no Centro Ganjoê, né, às vezes eu vou lá em Guará, tô lá em Guará com a Cláudia, eu passo lá, tomo um passe, não tô tocando mais tabaco, mas tomo um passe lá, e continua, viu, com a mesma energia, com a mesma toada. É um centro muito estabilizado, e isso graças ao Seu Luiz, né, ao Luiz Guido. Eu chamo ele só de Seu Luiz, porque desde criança minha mãe era só Seu Luiz, pra mim não tem Guido, entendeu? Então é isso mesmo, parabéns aí ao Ganjoê, né, que essa energia de Xangô e de equilíbrio sempre esteja aí com a gente aí acompanhando. Estrela lá do céu brilhou, clareou o terreiro de Umbanda, para fazer essa homenagem, que não é nem homenagem, é um agradecimento pelo Seu Luiz Guido. Não teve jeito, a gente teve que vir aqui num ponto de força mesmo. Falar do Seu Guido é isso, ele é um farol para nós, ele é um ponto de força, ele é um guia, um padrinho, foi ele que batizou esse moleque aqui. Então o Seu Guido representa muita coisa pra gente, ele é muito mais do que um dirigente da Umbanda, que é respeitado no Vale do Paraíba inteiro, e é um dos patronos também
da nossa querida tenda Ogum Matinata, aqui de Caraguatatuba, ele para nós é um membro da família, um pai querido, uma pessoa que estava lá no plano espiritual e a gente se reencontrou aqui. Seu Guido, a gente te ama muito, fica com Deus e continue sendo essa pessoa maravilhosa que o senhor é. Nossa, que homenagem, mais do que devida para o seu Luiz, né? A gente está muito honrado de poder participar, muito grata ao Amador por nos convidar para gravar esse vídeo, mas falar do seu Luiz é até difícil a gente encontrar palavras para expressar tudo que ele representa na nossa vida e na vida de tantas pessoas, né? O seu Luiz, ele realmente é um farol na Umbanda, ele é um farol da humanidade, né? Que a vontade dele incondicional de sempre ajudar nos faz acreditar no ser humano. Seu Luiz, muito obrigada por tudo que o senhor representa na nossa vida, por tudo que o senhor é. E quero que o senhor saiba que nós amamos muito o senhor. Um grande abraço. O seu Luiz para mim é insubstituível. É insubstituível. Quando eu vou rezar, e eu rezo dentro da matinata para o Xangô Aganjoê, quando eu me ajoelho para rezar para Xangô Aganjoê, eu mentalizo o congá da tenda Xangô Aganjoê. E eu imagino o seu Luiz na frente desse congá. Porque para mim, o seu Luiz é a encarnação do Aganjoê. É a manifestação da palavra do Aganjoê. É a manifestação do pensamento do Aganjoê. Nesse sentido, eu vejo o seu Luiz na frente do congá. E aí eu rezo, eu peço a bênção, a proteção de Xangô Aganjoê, da casa, da instituição, da entidade Xangô Aganjoê. Ao lado do seu Luiz, Mãe Rosa, uma pessoa fantástica, maravilhosa, guerreira, trabalhadora. E eu rendo então homenagens. Hoje eu quero render homenagem a você, Mãe Rosa, a você, seu Luiz, ao Aganjoê, a todas as pessoas que passaram pelo Aganjoê, a todas as pessoas que ajudaram na formação da Mãe Elisa. Nós somos muito gratos a vocês, nós somos gratos à instituição que nos amparou, que nos orientou e que nos formou. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui celebrando os 35 anos e assim podemos dizer: muito obrigado, Pai Xangô Aganjoê. Muito obrigado, seu Luiz Guido. Muito obrigado, Mãe Rosa. O espírito do fogo transmitido pela ancestralidade foi tão importante para a construção da tenda do Senhor Ogum e segue vivo, se espalhando por outras casas de caridade.